Olá, hoje nós vamos estar continuando sobre a revista de CPAD de adultos, subsídio, a lição. Hoje a lição de número 3. Mas antes, quero pedir que você se inscreva no canal, dê o seu joinha e para nós estar ajudando esse canal na divulgação dele. Hoje é a lição de número 3. Eu sou o pastor Gilber Donizete, sou editor do blog Cristianismo Radical. E hoje nós vamos falar sobre o perigo do ensino progressista. Lembrando que nós já tivemos 2 lições, onde na primeira falamos sobre a igreja diante do espírito da Babilônia, na segunda, a deturpação da doutrina bíblica do pecado, e hoje o perigo do ensino progressista. Então, nessa lição, nós vamos ver que os ensinos progressistas enfraquecem a autoridade da Bíblia. Suas heresias propagam que a Bíblia tem erros, que Deus não é soberano e que o sobrenatural é um mito. São indiferentes à doutrina bíblica do pecado, relativizam os valores morais e defendem a necessidade de ressignificar a fé cristã. O tópico 1 fala sobre a descaracterização do cristianismo. Então aí cita o texto lá do apóstolo Paulo a Timóteo, 1 e 2 Timóteo 3:1, sabe, porém, isso que nos últimos dias sobreviverão tempos trabalhosos, tem tradução que diz tempos difíceis. E aí já entra nas questões como a erosão da ortodoxia. Ortodoxia é o ensino, da doutrina cristã. Depois a corrupção da fé, o caráter humano pela corrupção da fé, uma repulsa às práticas cristãs e dando ouvido a ensinos de falsos cristãos, conforme a Bíblia alerta, Repulsa à luxúria de várias concupiscências. Os hereges, aí o comentarista coloca aqui, os hereges cativam as pessoas por meio da sedução e do engano. Escravos que são das paixões, acreditam que os prazeres do corpo não podem contaminar a alma. Por isso os pecados morais, a libertinagem e o abuso do corpo são tolerados. Isso aí tem um nome, É a licenciosidade. Se você lê a Epístola de Paulo aos Colossenses, lá ele fala sobre 2 perigos que a igreja vivia, que um era a licenciosidade e o outro era o contrário, o extremismo total da aula radical. Depois a gente vai ver isso nas cartas 7 igrejas da Ásia, do Apocalipse, onde Jesus alerta sobre isso e sobre algumas doutrinas que estavam surgindo na chamada igreja primitiva. Então ele fala a doutrina dos nicolaítas, doutrina de Balaão, E isso tudo tinha um nome, A primeira heresia que o cristianismo enfrentou foi o gnosticismo. E eles ensinavam que o corpo não tinha importância, Então podia-se fazer o que for com o corpo, e no corpo, que ele não tinha importância, O importante era o espírito, Então você tem que acabar com ele, ou pela licenciosidade, ou então pelo ascetismo, Ou seja, se tornar praticamente um monge, longe de tudo, de todos, ou então pela licenciosidade, ou seja, 2 polos extremos. Isso a gente vê Paulo ensinando aos Colossenses, e a gente vê esse ensino depois nas cartas 7 igrejas também, Jesus alertando contra esses polos diferentes. Aí nós entramos nas teorias progressistas. As teorias progressistas. Então, fala-se que elas acabam criando um outro evangelho
E ele começa a citar algumas. Então, cita primeiro o teísmo aberto. Teísmo aberto. Lembrando que antes de falarmos de teísmo aberto, na semana passada a gente falou sobre algumas teorias, né? E até alguns pensadores delas. Então foi quando a gente falou que hoje, nessa lição de agora, a gente abordaria um pouco mais sobre o liberalismo teológico, e a gente falou um pouco na lição passada sobre a teologia da libertação, né? Que surge no final dos anos 60, anos 70, com vários expoentes. E a gente falou sobre um grande expoente dela aqui no Brasil, que foi o Leonardo Boff. Citei 2 livros deles, né, que diz que até tinha algumas coisas interessantes sobre cristologia, sobre história da igreja, mas que depois ele entrou no caminho do evangelho social, do Cristo libertador, não do pecado, mas da pobreza. Então mistura Marx e Cristo, não tem como misturar as duas coisas. A teologia da libertação, ela influencia outros ramos do pensamento que hoje são chamados até de teologias também. Então ela vai influenciar o surgimento da chamada teologia negra, né, que cresce forte com os movimentos sociais, direitos civis nos Estados Unidos, fim dos anos 60, Martin Luther King e tantos outros. Surge aí a teologia negra, também a teologia feminista, então o nome já fala, ela está ligada ao movimento feminista, e agora também tem a teologia queer, né? Ligado mais à questão de gênero, mais à questão, né, que no início começa com o feminismo mesmo, mas depois ela se amplia, né, para o movimento LGBT, LGBTI+, a questão transgênera, né? Então, mas teve influência da teologia da libertação. Então a teologia da libertação, ela influencia depois outros pensamentos que hoje são chamados até de teologia. Então, apenas lembrando e voltando que a gente tinha falado e reforçando também essa diferenciação, né? Estou deixando claro que a teologia da libertação, ela realmente não coaduna com o evangelho, porque ela tenta aplicar mais o conceito social e as ideias de Marx. E não dá, porque Marx falava que a religião é o ópio do povo. Então, já começa por aí. Como conciliar o evangelho com alguém que falava que a religião é o ópio do povo. Então, por aí já mostra que não casam as duas ideias. Mas agora o comentarista ele vem também com o teísmo aberto. O teísmo aberto, ele ganhou força, ele surge mais nos anos 90, mas ele ganha força, principalmente aqui no Brasil, nos últimos 20 anos para cá. Então, eu vi líderes religiosos, eu vi até pastores que, quando houve aquela tragédia lá na Indonésia, com aquele grande tsunami, matando quase mais de 300 mil pessoas em vários países, não só na Indonésia, algumas pessoas entraram em crise e começaram a questionar a soberania de Deus, né? E aí vem a questão do conceito do teísmo aberto. O teísmo aberto, Deus, ele está na história e ele é limitado. Ele não é soberano, ele não é todo poderoso. Ele está sujeito ao trâmite da história, né? Ele não intervém na história. É um perigo, porque a Bíblia mostra justamente o contrário, que Deus é soberano, que Deus é além do tempo. Ele entrou no tempo na encarnação em Jesus, mas ele é além do tempo, ele é o criador do tempo, ele é soberano, sim, e ele intervém na história, sim. Em vários momentos da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é um livro de Deus intervindo na história o tempo todo, né? Começa do Gênesis, Deus intervém na história. Deus cria o homem. Depois, Deus, com a queda, Deus já coloca o projeto de salvação. Deus intervém com o dilúvio, com a Torre de Babel,
com a chamada de Abraão e um projeto sobre um povo. E aí a gente vai ver Deus intervindo o tempo todo na história. Então o teísmo aberto ele é perigoso, porque além de Deus não ensinarem que Deus não é soberano, também ensina que ele não é onisciente, que ele não sabe tudo. Deus não sabe o futuro. Né? Ele não é todo poderoso. Ele não intervém em toda situação. Ou seja, esse Deus não é Deus. Então, por isso ele é perigoso. Porque a Bíblia é o livro da intervenção de Deus. Sendo uma das maiores dela quando ele se encarna e Deus fez homem em Jesus. Então, a gente vê sempre Deus intervindo na história. E Deus sabe tudo que vai ocorrer, porque diante de Deus não existe essa questão linear, histórica, como existe para nós. Deus é além do tempo, passado, presente, futuro, tudo está diante dele. É um teísmo aberto realmente perigoso. Bom, aí chega a questão da teoria da demitologização, ou seja, teoria que tentou colocar dogmas da fé como mito. É isso aí que ela é. Mas tá certo que ela vai ganhar muita força, aqui cita 1958, com o teólogo alemão Rodolfo Bultmann. Mas antes dele, ela começa na Idade Moderna, assim, as influências dela começam na Idade Moderna, com o racionalismo, questão mais da razão, menos da fé, depois o iluminismo, tudo vai influenciando. Né? Quando chega o século XIX, Darwin vai questionar a biologia, a ideia da criação do homem por Deus, e surge a teoria da evolução. Quando chega no final do século XIX, já começa a surgir, mesmo dentro da teologia, período crítico, né? Os teólogos críticos, até questão influenciando até algumas traduções bíblicas mesmo, no final do século XIX, a teoria crítica, que vão ganhando força. Então eles vão começar a questionar a infabilidade da palavra de Deus. É isso aí que vão questionar. Vão começar a questionar os dogmas da fé cristã. Ou seja, que Jesus não nasceu de uma virgem, que Jesus não ressuscitou, que os milagres, né? E é isso que Bultmann depois vai bater muito isso aí, né? Então Bultmann ele cria a ideia do Cristo da fé, e do Cristo da história e o Cristo da fé. Então o Cristo da história existiu, segundo Bultmann. Né? Então quando cita lá no credo, então, no primeiro credo surgiu a apostolado, Cristo Jesus nasceu da Virgem Maria, morreu sob Pôncio Pilatos, ressuscitou ao terceiro dia. Se você pegar essa parte do credo aí, ele vai colocar que teve o nascimento sim, mas não sobrenatural, com a concepção pelo Espírito Santo, e que ele existiu, sob Pôncio Pilatos, quer dizer, foi uma figura histórica, mas não ressuscitou. Essa ressurreição aí é uma questão do mito, é uma questão de apenas vive na mente das pessoas. Então é como se a pessoa hoje, no século XXI, dizer, ó, Elvis vive, Elvis não morreu. É por aí que o Bultmann está falando. Então ele fala que isso aí foi uma questão de fé, mas não milagre. Não vou milagre, vou mito. É isso aí que essa teoria está dizendo. Né? Só que ela começou antes do Bultmann. Então, no final do século XIX, já havia quem questionava a infabilidade da palavra de Deus e dos dogmas principais da Bíblia Sagrada e da Bíblia contendo erros, segundo as teorias, como os milagres não existindo, e aí vai surgir um movimento fundamentalista, que não tem nada a ver com o termo fundamentalista que existe hoje. Porque hoje, quando fala fundamentalismo, na cabeça das pessoas é os radicais, é os extremistas, as pessoas que se associa tudo da ciência e não crê que nada pode se aproveitar da ciência. Infelizmente, esse é o conceito hoje. Mas não era esse o conceito quando surge o fundamentalismo. O fundamentalismo surge nos Estados Unidos, dentro do protestantismo, com um movimento que falou, olha, nós temos que resgatar os fundamentos da fé cristã. Ou seja, os milagres da Bíblia Sagrada realmente existiram. Jesus nasceu de uma concepção sobrenatural,
morreu, ressuscitou mesmo, de fato, entre os mortos, vive para sempre. Os milagres são reais, eles existem, né? Nós cremos que a salvação é pela fé em Cristo. Então, esses são fundamentos. Então, você falou, esses são os fundamentos. E a Bíblia é a palavra de Deus. São fundamentos. Então, esses fundamentos nós não podemos abrir mão. Mais tempos depois, esse conceito se espalha para outras religiões também. Então, aí surge no Egito, no final da década de 20, o fundamentalismo islâmico. Ou seja, era um movimento que surgiu tentando reforçar os fundamentos postos no Alcorão. E aí sim, eles começam, esses grupos vão se tornando mais radicais, querendo viver um extremismo mesmo do Alcorão, e a gente vê isso hoje em grupos como no Afeganistão, né, com aqueles grupos lá, né, que impõem uma visão tão rígida que nem em outros países que são muçulmanos tem essa visão. Mas no meio cristão, ela surgiu no meio cristão, a ideia de fundamentalismo, mas não tinha nada a ver com a questão de radicalismo, de extremismo, não. Ela simplesmente dizia que a gente tinha que reforçar, de não abrir mão dos fundamentos da fé cristã. Mas o liberalismo teológico, ele continua. Mesmo com esse movimento, ele continua. E quando surge o Rodolfo Bultmann, ele vem criar a questão do Cristo histórico e o Cristo da fé. É isso que eu estou falando. E é quando ele vem que ele falar da questão dos milagres, da Bíblia, e dela como sendo palavra de Deus. Aí vai surgir o movimento dos neo-ortodoxos, né, que contrapõe a isso aqui. E entre os neo-ortodoxos estava Karl Barth, considerado o maior teólogo do século XX. Então, e depois vai surgir um que ele ficou entre o movimento dos neo-ortodoxos, com Karl Barth, e da teologia liberal com Rodolfo Bultmann, que foi o Paul Tillich. Então ele fica na fronteira entre os dois. Mas isso aí seria outro assunto, apenas estou citando. Então a questão da demitologização, essa teologia é isso, que tenta transformar coisas que cremos na Bíblia Sagrada como milagres em mitos, em lendas. E é um perigo realmente, porque essa teologia liberal foi que fez o maior estrago na Europa. Por que hoje a gente tem igrejas na Europa que foram grandes no passado, que hoje são museus, são funerárias, são boates? Por quê? Por que essas igrejas fecharam? Por causa da teologia liberal. Porque eles passaram a ensinar que a Bíblia não se aplicava agora, que os milagres não existiam, né? Então as pessoas falavam, então o que eu vou fazer lá? Eu vou buscar. Começou a ter um esfriamento generalizado da fé. A ponto da gente ver igrejas e cristãos apenas nominais na Europa. Então você vai na Noruega, lá tem a igreja estatal lá, que é luterana. Mas o povo vai nela uma vez ou outra e nem segue a fé. Na Alemanha, do mesmo jeito. Na Inglaterra, da mesma forma. Né? Você chega na Inglaterra, você vê lá, a igreja é uma igreja oficial. Mas o povo está distante da fé. Isso também está chegando aos Estados Unidos, já há um movimento forte dos Estados Unidos já também, não como na Europa, mas já há também nos Estados Unidos, e é claro que aqui também há. Então essa aí que essa teoria ela é perigosa. Refutando o ensino progressista. Então a primeira coisa a gente tem que reafirmar a autoridade bíblica. Reafirmar o sola escritura da reforma, né? Só Escritura, só Cristo, só fé, aquelas siglas famosas, né, de Lutero. Então, que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, ensinando as doutrinas bíblicas, né, aí, ensinar os nossos fundamentos da nossa fé, enfatizando a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas aí eu volto ao que eu falei na lição 2, eu repito aqui novamente, eu tenho que repetir. Sabe por que eu tenho que repetir? Porque tanto a lição 2, falando dessas teorias todas, como também a lição 3, né, que falou coisas importantes aqui. E aí fala que essas teorias, elas são perigosas porque elas são antropocêntricas. Coloca o homem como centro, não Deus.
elas relativizam o pecado. E aí a pergunta que eu fiz na lição 2 eu faço aqui. De novo, por que que a teologia da prosperidade não está aqui? Porque ela é antropocêntrica, ela coloca o homem no centro e não Deus, ela modificou, ela tem influência nos hinos, nas pregações, onde não se glorifica mais Cristo, nem nos hinos, nas pregações, mas os homens, as nossas necessidades. Deus é como um garçom cósmico para nos servir. E você pode pressionar Deus, você pode decretar, declarar, sendo que só quem decreta é Deus. Nós somos salvos pelo decreto de Deus, diz Paulo. A gente não decreta nada. Coloca o homem como centro. E aí eu pergunto, por que ela não está aqui? Porque ela é antropocêntrica, ela relativiza o pecado. Porque o negócio dela é aqui na terra, é o prosperar, é o ganhar dinheiro, é só o ter saúde. É como se não tivesse nada para frente. Só que Paulo diz assim, se nós esperarmos só nessa vida, nós somos mais miseráveis. Porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é gozo, paz no reino de Deus. Então, novamente eu pergunto, por que que a teologia da prosperidade não está aqui? Essas teorias, todas que eu citei são nocivas? São. Mas por que que a teologia da prosperidade não está aqui? Porque ela também é. E se eu nunca vi ninguém ensinar a teologia da libertação na igreja, em 40 anos, teologia da prosperidade eu vejo direto. Porque ela influenciou todo o ramo do protestantismo. Ela tinha que estar aqui também. Então, novamente, é o meu apelo. Cadê a teologia da prosperidade, que é tão antropocêntrica como essas outras que eu citei? Ficamos por aqui. Semana que vem, a lição é quando a criatura vale mais que o Criador. Eu quero agradecer sua presença, estar aí nos acompanhando. Continue dando seus joinhas, se inscrevendo, indicando esse canal para outras pessoas. Muito obrigado por você estar nos assistindo. Até a próxima aula. Deus abençoe. Em nome de Jesus.